pupilinhos, tudo bom com vocês? E olha só, a dinâmica do vídeo de hoje é bem diferente. Eu quero que você teste os seus conhecimentos em gramática. E aí, você é bom ou não é bom em gramática? Eu preparei esse quiz para você testar. Vamos ver como que você vai? Este vídeo foi gravado durante uma aula ao vivo aqui em nosso canal do YouTube e você vai conseguir acompanhar o resultado também dos alunos que estavam participando com a gente. E aí eu quero que você compare aí. Você conseguiu acertar mais, acertar menos? Qual que foi o seu nível de gramática? No final desse teste você vai conseguir visualizar se você está no nível 1, 2 ou 3. Beleza? Show de bola? Eu espero que você goste, eu espero que você entenda que este vídeo tem uma dinâmica um pouquinho diferente, que você vai ver que em alguns momentos eu converso com os alunos que estão aqui, ó, no chat, ao vivo comigo, beleza? Então vamos lá, vamos começar agora o nosso quiz de gramática e existem algumas regras para participar desse quiz. Quais são essas regras? Primeira coisa, você vai pegar um caderno, uma folha, um lápis, uma caneta, você vai anotar as alternativas que você marcou, beleza? Então anote as suas respostas. Quando eu for dando as respostas e explicando por que que acertou, por que errou, o porquê de cada alternativa, você vai colocar ou um certinho ou um xizinho, olha só, pelo amor de Deus, ou você coloca o certinho da professora, ou você coloca um xizinho na frente da resposta que você errou, para depois você conseguir contar quantas você acertou e quantas você errou, beleza? Não, por favor, né? Você não me irrita não, hein? Não vale pesquisar a resposta na internet, porque a ideia é que aqui você pode errar, não tem problema. Tanto porque eu vou explicar a questão para você, se é uma questão de crase, se é uma questão de concordância nominal. Então eu vou explicar tudo isso para você e aí você vai entender por que errou e por que acertou. E aí não erra mais. Show de bola, tranquilíssimo. E se você pesquisar o ponto 3, que é o mais importante, eu vou saber. E sabe o que vai acontecer? Eu vou te assombrar à noite. Eu vou entrar. Questão número 6, está na tela. Questão sobre onde e aonde. Assinale a sequência que completa corretamente as sentenças. Acabou. Vamos lá, Rodolfo? Fala para mim, quantas pessoas votaram na alternativa A? 13%. B, 64%. C, 21%. D, 1% aqui. Então, beleza. Vi que ficou um pouquinho dividido entre B e C, mas show de bola. A alternativa correta desse exercício é a alternativa B. De mexer a nossa bunda. Gente, adorei. Vamos lá, por quê? Quando a gente usa o onde e o aonde para indicar lugar. Show de bola, isso daqui, todo mundo tranquilo, todo mundo entendeu. Qual que é a diferença e qual que é a dica? Tem uma aula aqui no canal que eu falo exatamente quando uso o onde e o aonde. Só disso eu falo durante a aula, uma aula bem curtinha também. E aí, o que que acontece? O onde, ele indica lugar, um lugar físico, tudo bem? E sem movimento, colocando aqui. Então é uma coisa estática, não traz a ideia de movimento. Quando eu coloco o aonde, qual que é a grande dica do aonde? O aonde são com verbos que pedem a preposição. O aonde também indica lugar, mas com verbos que pedem preposição, trazendo a ideia de movimento. Então, eu vou colocar alguns verbos aqui para vocês. Por exemplo, com o verbo ir, com o verbo chegar. Eu anotei até alguns aqui, deixa eu ver se eu acho. Ó, retornar, voltar e por aí vai. Então, tudo que indica movimento, você vai fazer a pergunta para o verbo e vai ver se o verbo pede a preposição. Então, eu falo assim, ó, vamos lá, vamos responder juntas as alternativas aqui. Ó. Os turistas foram ao Cristo Redentor, onde puderam observar a imagem da cidade. Então, aqui, onde? No Cristo Redentor. Eu estou falando de um lugar físico, real, existente, sem movimento. O verbo não pede, não traz a ideia de movimento, não pede preposição. Mas aí eu venho para vocês no 2 e falo assim, ó. Aonde você vai depois do expediente? Porque olhem para o verbo. Quem vai, vai a algum lugar. Vai aonde? Deu para sacar, gente?
Quem vai a algum lugar. Vocês conseguem entender a ideia de movimento e a ideia de que o verbo pede a preposição? Sim ou não? Tá ficando claro isso aqui para vocês? Nas metrópoles brasileiras, onde o trânsito é congestionado, então, ó, o local, né? Onde que o trânsito é congestionado? Nas metrópoles brasileiras. Então, eu estou falando de uma situação estática, de um lugar, ok, é aquilo. Agora, olha para D, olha para número 4. Ele conquistou um lugar na empresa aonde ninguém mais chegou. Então, ele conquistou um lugar na empresa onde ninguém mais chegou. Quem chega, chega em algum lugar, a algum lugar. Chega aonde? Vocês estão entendendo que o verbo ele pede a preposição? Sim ou não? Sim ou não? Tá tranquilo, gente? Então, sempre olhem para o verbo, sempre façam a pergunta, veja se o verbo pede ou não a preposição e se está retomando o lugar. Está retomando o lugar. Porque se estiver retomando uma situação, por exemplo, você não pode usar o onde e o aonde. Você tem que usar, por exemplo, em que. Não vai usar onde e aonde para não retomar lugar. E não pode, para não retomar lugares físicos, né? Você tem que, para retomar situações, você usa o em que. Tudo bem? Tranquilo? Show? Quase acabando, eu peguei essa questão aí, é de uma banca, tá? Do TJSP. É uma questão que caiu numa prova. Tá aí para vocês. Vamos lá. Quantos por cento nós temos na A? 22%. 22% na A. B? 12%. 14%. C? 10%. Opa, 10%. D? 46%. 46%. E E? 8%. 8%. Tô vendo ali a galera dividida entre A e D, beleza? A alternativa correta deste exercício é a alternativa D. Opa, professora, vamos lá, vamos entender por que as outras estão erradas. Lembrando, considerando a concordância nominal, assinale a alternativa correta. Então, temos 4 erradas e uma certa. Então, vamos achar o erro nas outras 4, nas outras que estão ali sobrando, certo? Vamos lá, temos aqui, ela mesmo confirmou a realização do encontro. Eu estou falando que foi ela que confirmou, foi ela mesma. Então, tá uma falha aqui na concordância nominal com o pronome ela. Então, se eu tenho ali o núcleo do sujeito, né, gente, tudo que se refere a este núcleo tem que fazer a concordância. Se o sujeito está no singular, o núcleo fica no, os complementos ficam no singular. Se eu estou falando de singular feminino, tudo no singular feminino. Se for masculino, no masculino e por aí vai. Então, o erro aqui da A é o mesma. Letra B, que também muita gente ficou na dúvida. Lembra que eu falei, ó, tenta achar qual é o sujeito, eu até dei uma dica, né? Tenta achar qual é o sujeito, o que refere a esse sujeito. Nem sempre o sujeito está no começo do período, às vezes ele está no meio da frase, da oração ali, né? Ó. Foi muito criticado pelos jornais a reedição da obra. O que foi muito? Faça a pergunta sempre para o verbo para você achar o sujeito. O que foi muito criticado pelos jornais? A reedição da obra. A reedição da obra foi muito criticada. Criticada, porque é a reedição, é feminino. Então, o complemento que vem ali tem que também ficar no feminino para que haja uma concordância nominal correta. Beleza, gente? Tudo bem? Percebam, sempre que você ficar na dúvida, tente achar qual é o sujeito, qual é o predicado, qual é o complemento. Veja se tudo está concordando, tudo bem? Se está tudo no feminino corretamente, se não está. Coloque a oração na ordem, né? Neste caso, eu tenho um sujeito aqui posposto, o sujeito está lá para o final da oração. Coloque ele no começo para que você consiga ver se todas as palavras concordam com ele. Show de bola? Letra C. Ela ficou meia preocupada com a notícia. Eu vi muita gente brincando aí no chat que meia só que coloca no pé. Mas, na verdade, meia existe mesmo em língua portuguesa, que é a meia que a gente coloca no pé. Mas a palavra meia, quando ela é usada como numeral, ela está correta. Então, por exemplo, eu falo assim, eu comi meia maçã.
está correta. Eu não comi meio maçã, eu comi meia maçã. Quando eu utilizo a palavra meia como numeral, tá correto não ficar no feminino. E se eu estiver falando da meia de aquecer o pezinho, também está correto, tudo bem? Agora, quando eu estou falando como um advérbio de modo, quando a palavra meia é um advérbio, ou seja, ela se refere ao verbo ou ao adjetivo ou a um outro advérbio, aí sim ela não tem feminino, ela é invariável. Então, o correto aqui, ó, seria meio, porque, ó, ela ficou meio preocupada. Então, aqui neste exemplo, ele é um advérbio de modo. Qual que é o modo que ela ficou? Meio preocupada, totalmente preocupada, não ficou preocupada. Poderia ser qualquer advérbio. Eu coloquei o meio, tudo bem? Então, o correto seria meio preocupada. Show de bola, beleza? Mas se você utilizar a palavra meia como numeral, está correto. Show? E como meinha de colocar no pé também. Muito obrigada, querido. Falou-me emocionada. Olha só, aqui eu tenho muito obrigada. Por que eu sei que aqui é obrigada no feminino? Ah, olha só como o exercício tenta confundir, né? Ó, muito obrigada, querido. Falou-me emocionada. Então, ela falou emocionada o quê? Muito obrigada. Então, se é emocionada, é porque nós estamos nos referindo a ela. E se é ela, mulheres falam obrigada e homens falam obrigado. Se for um conjunto de mulheres, lembra que tem uma aula aqui no canal que eu falo sobre isso? Eu falo sobre o uso, o plural de obrigado e de obrigada. A palavra obrigado, obrigada, ela tem plural. Então, são um conjunto de mulheres agradecendo algo, elas falam obrigadas. Sim, gente, eu sei que muita gente vai ficar chocada, por isso que eu estou aqui, mas o plural de obrigada é obrigadas e o plural de obrigado é obrigados. Tudo bem? Então, eu até cito esse exemplo no vídeo, só para ficar mais claro para vocês. Eu falo lá no vídeo, teve uma vez que o Caetano Veloso estava com outro compositor, e aí o apresentador do programa agradeceu a presença deles, né? Deles, dos dois. E aí o Caetano Veloso falou assim: obrigados nós. Por que obrigados nós? Porque é plural, tudo bem? Ele está falando dos dois. Então, obrigados nós. Show de bola? Comecem a usar corretamente. Gramática não é linda? Olha lá. E aqui, anexos, remeto-lhes nossas últimas fotografias. Eu falo para vocês que a palavra anexo, obrigado, elas são palavras que elas fazem a concordância com o núcleo. Então, olha só. Remeto-lhes nossas últimas fotografias, anexos. Que são últimas fotografias? São as fotografias. Isso daqui é feminino plural, certo? A palavra fotografia ela é uma palavra no feminino. Nesse caso, ela é feminino e plural. Então, o correto aqui seria anexas. Anexas, remeto-lhes nossas últimas fotografias. Ah, professora, e se fossem os documentos? Anexos, remeto-lhes os documentos. Tudo bem? E se fossem as fotos? Anexas, remeto-lhe as fotos. E se fosse a foto? Anexa, remeto-lhe a foto. Por aí vai. Então, feminino com feminino, singular com singular, masculino com masculino, plural com plural. Show de bola? Questão 8 na tela. Na oração, os alunos pareciam animados. Qual é o predicativo do sujeito? Quantas pessoas votaram na alternativa A? 14%. Alternativa B? Caramba, 80% dos votos. Alternativa C? 3%. Alternativa D? 3%. E a alternativa E? 0%. Ninguém votou na E. Primeira vez que acontece aqui. Primeira vez que acontece que ninguém vota numa alternativa. E a alternativa correta, que é o predicativo do sujeito, é a alternativa B, de bumbumzinho de neném. Vamos lá, vamos fazer análise sintática juntos desta oração? Vamos lá, então, tá certo. Vamos sim, eu vou fazer de qualquer jeito. Olha lá, os alunos pareciam animados. Quem pareciam animados? Alunos. Vamos fazer a análise sintática completa, tá bom? Então, aqui eu tenho um sujeito, certo? Pergunto a vocês, qual que é o núcleo desse sujeito? Alunos, tudo bem?
Alunos é o núcleo do nosso sujeito, como neste caso nós temos apenas um núcleo do sujeito, que é a palavra alunos, nós falamos que isso é um sujeito simples. E ele é um sujeito simples e tipo do sujeito, ele é determinado. Por que determinado? Porque ele está escrito para mim. Simples assim. Se eu sei de quem que eu estou falando, o sujeito é determinado. Se eu não sei, ou ele não existe, ou ele é indeterminado. Show de bola? Olha lá. Os. O que que é os, professor? O que que é esse os que sobra? Isso daqui, tudo que se refere ao núcleo do sujeito, né? É aquilo que a gente chama de adjunto adnominal, porque ele faz referência ao nome. Quem que é o nome? Alunos, beleza? Aí pareciam animados é o nosso predicado. É o nosso predicado. Pergunto a vocês, é um predicado verbal ou nominal? Nós temos uma aula aqui no canal que eu explico o predicado. Tem uma outra aula que eu falo sobre verbos de ligação e tudo mais. Então, todas as perguntas são de aulas referentes que vocês têm aqui no canal para estudar. Então, olha só, quando eu falo que eles pareciam animados, é a ação deles ou é o modo, o estado que eles se encontram? Opa, professora, é o modo, é o estado que eles se encontram. Então, toda vez que o verbo indica modo, estado, eu falo que ele é um verbo de ligação. Então, tem uma aula aqui no canal que é assim, ó, você digita aí na barra de pesquisa do nosso canal, você coloca assim, ó, verbo de ligação, pamba. Vai aparecer uma aula chamada verbo de ligação. Eu explico o que é verbo de ligação. Verbo de ligação é aquele que liga. Liga o quê? Liga sujeito, que são os alunos, né, ao predicativo do sujeito. E o que é predicativo do sujeito, professora? Predicativo do sujeito, gente, é a característica do sujeito. Então, a palavra predicativo, ela significa característica. Eu falo assim, gente, falem um predicativo meu. Aí vocês vão falar assim, ah, professora, você é linda, você é sensual, você é tagarela, você é incrível. Você viu que só tem qualidades, não é verdade? É um predicativo. Seu predicativo são características minhas. Tudo bem? São as minhas características. Então, qual que é a característica do sujeito, do núcleo do sujeito alunos? Eles estão animados, eles pareciam animados. Então, toda vez que eu tenho um verbo de ligação, eu tenho o predicativo do sujeito. E o meu predicado, ele é nominal. Pronto, acabamos a análise sintática dessa oração. Então, quem que é o predicativo do sujeito da oração? Animados, que é a característica desse sujeito. Show de bola! Muito fácil. Penúltima questão na tela. Na oração, nevou bastante em Barre. Qual é a classificação do sujeito? Fala para mim, quantos votos nós temos na alternativa A? 26%, B, 1%, opa, por cento, C, 50% na C, D, 12% e 7% de votos na E. Eu vi que o pessoal ficou em dúvida bastante ali entre a e a C. E a alternativa correta desse exercício é a alternativa C de casa comigo. C de caramba, acertei novamente. Vamos lá, gente. A dica aqui é muito simples, tá? Toda vez que você tem um verbo que expressa fenômeno da natureza, um fenômeno da natureza, a oração é sem sujeito, ponto. Acabou, é isso. Então eu falo assim, ó, nevou bastante em Barre. Você não vai fazer a pergunta quem neva, neva em algo ou neva em alguém. Ah, você tem probleminha, eu já tô com medo de você. Mas aí nesse caso você não tem como fazer a pergunta. Então, nevou bastante em Barre. Se nevou, nevou o quê, gente? Nevou neve. Então, não tem sujeito à oração. Tudo bem? A oração, o verbo, ele pede complemento. Você pode ter ali os adjuntos adverbiais e coisas do gênero. Mas toda vez que você tem um verbo que expressa fenômeno da natureza, então assim, amanheceu na Dinamarca, choveu muito hoje. Toda vez que você tem uma oração que tem verbo que expressa fenômeno da natureza, a oração é sem sujeito. Bateu o olho, você já tem que saber isso. Então, a partir desse momento, você não erra mais, beleza? Então, o pessoal que votou nas outras alternativas, não tem problema nenhum ter errado, tem que errar aqui mesmo. Mas a partir de hoje é para ficar ligado. Bateu o olho na oração.
ela tem ali um verbo que expressa fenômeno da natureza, você já sabe que é oração sem sujeito. Só que aí eu vou colocar um detalhe para vocês. Tem que expressar fenômeno da natureza mesmo. Porque se eu estiver usando o verbo no sentido figurado, o verbo que expressa fenômeno da natureza, aí sim pode ter sujeito. Por exemplo, eu falo assim, ó, tá chovendo canivete na sala do chefe, certo? Neste caso, eu não estou falando de chover no sentido de chuva mesmo. Eu estou falando no sentido figurado. Então, o que, que está chovendo na sala do chefe? Canivete. Então, neste caso, a gente tem um feito. Tá dando para sacar, gente? Quando eu uso o verbo que expressa fenômeno da natureza, por isso que vocês têm que ficar ligeiros, para ver se a prova, o vestibular ou o concurso público não está pedindo no sentido figurado. Quando eu falo que nevou bastante em Barre, eu estou falando que nevou bastante em uma cidade. Tudo bem? Agora, se eu falo que está nevando ódio no meu coração de gelo, aí eu estou usando no sentido figurado. Então, neste caso, eu tenho sujeito. Deu para sacar? Essa é a grande jogada que os vestibulares, os concursos fazem com os alunos. Você tem que olhar se o verbo realmente está expressando o fenômeno da natureza ou não. Última pergunta na tela. Olha lá, ah meu Deus, última pergunta e depois você vai saber qual é a sua classificação, qual é o seu nível. Identifique a alternativa em que o verbo destacado não é de ligação. Olha só, eu expliquei o verbo de ligação agora há pouquinho, hein? Preciso saber quantas pessoas votaram na alternativa A. Esse daí foi para pegar vocês logo no fim, hein? 1% na A, B, 2% na B, C, 15% na C, D, 71% na D e E, 11% na E. A alternativa correta deste exercício, eu estou tensa, eu estou suando, oh meu Deus do céu, é a alternativa D, de jeans, D de Jesus Christ. Gente, alternativa D. Lembrando, verbo de ligação é aquele que liga sujeito a uma característica do sujeito. Qual que é o nome, gente, que a gente dá para essa característica? Isso mesmo, ouvi você gritando daqui. Predicativo do sujeito. Então, o que, que vocês vão ter que olhar? Quem que é o sujeito, né? Se tiver um sujeito ali explícito para gente, e se tem uma característica, um modo, um estado que esse sujeito está após o verbo. Então, vamos lá na primeira. A criança estava com fome. Qual que é o modo que essa criança estava? Qual que é o estado dela? O estado que eu permaneço constantemente, não só a criança como eu também, estava com fome. Então, aqui ele é um verbo de ligação. O exercício quer saber aonde ele não é um verbo de ligação. Pedro e Iago que sempre está aqui com a gente, Pedro Iago parece adoentado. Qual que é o modo? Qual que é o estado que ele aparece? Adoentado. Isso não é o modo que ele está? Então, eu tenho aqui também um verbo de ligação. Alternativa C. Ele tem andado confuso. Olha só, aqui a gente tem, né? Aqui a gente tem uma locução verbal, que são dois verbos para passar a ideia de uma única ação, né, que é o modo que ele tem andado. E aí, por que, muita gente acabou confundindo com a C? Porque o verbo andar em si, ele é um verbo de ação, né? Ele não é para indicar estado, ele é para indicar ação. Só que aí, quando eu olho após a locução, ou seja, quando eu olho após o verbo, eu vejo que ele indica o estado do sujeito. Qual que é o estado que ele se encontra? Confuso, feliz, triste, alegre, animado e por aí vai. Então, por isso que eu sempre tenho que analisar o que vem depois do verbo ou dessa locução verbal, para saber se indica ou não o estado. Deu para entender? Então, aqui eu tenho também uma locução verbal que tem a ideia de verbo de ligação. Ficou em casa o dia todo. O dia todo ficou em casa. Quando eu falo que ela ficou em casa, né? Em casa é a ação dela. É o ato de ficar em algum lugar.
Eu não estou falando que ela ficou preocupada. Se eu tivesse colocado uma característica do sujeito depois do verbo, aí sim seria um verbo de ligação, tudo bem? Porque o verbo ficar normalmente é usado como verbo de ligação, mas também depende do que eu coloco antes e depois dele. E depois dele não veio uma característica do sujeito, e sim uma ação desse sujeito, ele não é um verbo de ligação. E aqui na última, a jovem continua sonhando. Qual que é o modo, o estado que essa jovem está, que ela continua? Sonhando. A jovem, tentem sempre para você, quando você ficar na dúvida, tente substituir por outras características. Então você fala assim, ó, a jovem continua feliz, a jovem continua sonhando, a jovem continua bonita, a jovem continua animada. Coloque outras características e você vai ver que faz sentido. Tudo bem? Deu para entender, gente? Por isso que aqui também é considerado um verbo de ligação. Então é isso. Se você gostou, não deixe de se inscrever neste canal, deixar o seu like e participe. Acesse a nossa plataforma, conheça os nossos cursos completos, que é a maior plataforma de estudos de língua portuguesa do Brasil. Então não deixe você também os seus estudos para depois. Pare de procrastinar, vá lá com a gente, tá bom? Um beijo carinhoso para você, até a nossa próxima aula e tchau!